Tem muita gente dentro da igreja que acha que arrependimento é chorar, pedir perdão ou sentir culpa. Mas a Bíblia ensina algo muito mais profundo. E hoje eu vou te mostrar diretamente nas Escrituras o que é o verdadeiro arrependimento. Porque segundo Jesus, se não houver arrependimento verdadeiro, ninguém será salvo. Que Deus te abençoe. Eu sou Humberto Mascarenhas. Aqui está começando mais um episódio do quadro Bíblia Aberta. Aqui no canal, toda segunda-feira, nós abrimos a Palavra de Deus para entender o que o texto realmente diz dentro do seu contexto, da sua teologia e da sua verdade. Porque muita gente lê a Bíblia, mas interpreta completamente errado. E quando a Bíblia é interpretada fora do contexto, o resultado são doutrinas confusas e vidas espirituais fracas. Então deixa seu like, se inscreve no canal e abra sua Bíblia comigo. Hoje nós vamos entender o que é o verdadeiro arrependimento. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 3, Jesus deixa claro algo extremamente sério. Ele diz: não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Para entender esse versículo, precisamos olhar o contexto. Algumas pessoas chegam até Jesus contando uma tragédia. Pilatos havia matado alguns galileus enquanto eles ofereciam sacrifício. Logo depois, Jesus menciona outro desastre. A torre de Siloé caiu e matou 18 pessoas. Naquela época existia uma ideia muito comum entre os judeus. Eles acreditavam que tragédias aconteciam porque pessoas eram mais pecadoras. Se alguém sofria muito, era porque tinha pecado mais. Mas Jesus confronta completamente essa ideia. Jesus responde dizendo: vocês pensam que eles eram mais pecadores do que todos os outros? E ele mesmo responde: não. Eles não morreram porque eram mais pecadores. E aqui Jesus destrói uma teologia muito comum até hoje. A ideia de que o sofrimento é sempre punição direta, imediata de Deus. Nem toda tragédia significa que alguém era pior. Mas Jesus usa daquela tragédia para ensinar algo muito mais profundo. Jesus muda completamente o foco da conversa. Ele tira a atenção da tragédia dos outros e coloca na condição espiritual de quem estava ali ouvindo. Então ele diz: se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Perceba algo muito importante. Jesus não estava dizendo que todos vão morrer da mesma forma. Ele está dizendo algo muito mais sério. O problema não é como alguém morre. O problema é morrer sem arrependimento. O texto no seu original em grego, a palavra usada por Jesus é metanoia. Essa palavra significa mudança de mente, mudança de direção, mudança de vida. O verdadeiro arrependimento não é apenas sentir culpa, isso é remorso. Não é apenas chorar, isso é sentimentalismo, emocionalismo. Não é apenas dizer Deus me perdoa. Arrependimento verdadeiro significa abandonar o pecado, mudar a mente e voltar para Jesus. Muita gente dentro da igreja confunde arrependimento com emoção, mas emoção não salva ninguém. Você pode chorar no culto, mas continuar vivendo o mesmo pecado. Você pode sentir culpa e continuar praticando as mesmas coisas.
isso não é arrependimento. Arrependimento produz transformação. Jesus usa duas tragédias para ensinar algo urgente. A morte pode chegar de forma inesperada. Aquelas pessoas morreram de repente. E a pergunta que Jesus levanta é: e se fosse você? Você estaria pronto para encontrar Deus, para encontrar o seu Criador? Porque o problema não é a tragédia. O problema é viver sem arrependimento. Essa mensagem não aparece apenas aqui. Ela é a mensagem central do Evangelho. João Batista pregava arrependimento. Jesus pregava arrependimento. Os apóstolos pregaram arrependimento. A igreja prega o arrependimento. Porque sem arrependimento não existe salvação. Talvez você esteja assistindo esse vídeo agora e esteja olhando para o pecado dos outros, julgando a vida dos outros. Mas a pergunta que Jesus faz não é sobre os outros. A pergunta é sobre você. Se hoje fosse o último dia da sua vida, você estaria preparado para encontrar com seu Criador? Você estaria preparado para encontrar com Deus? Jesus está dizendo algo muito claro. A tragédia que matou aqueles homens não prova que eles eram mais pecadores, mas prova que todos nós precisamos nos arrepender antes que seja tarde demais. Se essa mensagem falou com você, eu quero te fazer um convite. Arrependimento verdadeiro começa quando reconhecemos nosso pecado, abandonamos o pecado e voltamos para Deus. E a boa notícia do Evangelho é que ainda há tempo. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há oportunidade de arrependimento. Se esse ensino te ajudou a entender melhor a palavra de Deus, deixa seu like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal.